Muito bem, boa noite, Shalom Adonai, Shalom Adonai. Meu prezado Davi, vamos hoje nos concentrar na escatologia, tá? A gente vai combinar o seguinte, um dia, não é? A gente trabalha a escatologia, o outro a homilética. Hoje, no caso, segunda, escatologia. Segunda-feira que vem, dia 23, nós trabalharemos a homilética. Sempre que tiver qualquer dúvida, nesse período que você está aí com muita atividade, muito trabalho na sua empresa, você manda por áudio. A gente vai tirando as dúvidas por áudio, tá? E a gente vai trocando as conversas e vai ali remindo as dúvidas. E também alguma questão que você quiser que a gente implemente na aula de homilética, não é? A gente vai implementando também, viu? O importante é o seu desenvolvimento e crescimento. Estamos aqui para conceder a você essa oportunidade de acrescentar-se cada vez mais e crescer cada vez mais, ok? Hoje, na escatologia, nós já iremos iniciar trabalhando com a profecia, ou, melhor dizendo, a escatologia a partir do profeta Daniel, tá? Nós vamos fazer até um pouquinho diferente. Nós vamos trabalhar profeta Daniel, não é? Para depois trabalharmos Ezequiel com Gog e Magog, tá? E aí, depois ainda, entrarmos num contexto mais amplo da apocalíptica judaica, aí explorando a escatologia de Zacarias, né, que é um pequeno apocalipse, entrando também em Sofonias, em Naum, certo? E Joel também, que vai de encontro com a batalha do Armagedon, e outros textos escatológicos que estão dentro desse contexto da apocalíptica judaica. Ok? O livro de Daniel, quem sabe, ele tem um sentido mais palpitante para muitos, vamos dizer assim, estudantes, porque ele, quem sabe, é o mais abordado ou o mais trabalhado, ou até, quem sabe, o que mais as pessoas falam, questionam, conversam, retiram dúvidas, propõem debates sobre o assunto, né? Por isso que ele se torna, vamos dizer assim, o livro mais que as pessoas querem estar estudando, querem estar trabalhando, querem estar discutindo, que seria esse livro do profeta Daniel, no contexto escatológico do Antigo Testamento. Porém, Daniel não é um livro somente escatológico. Ele tem 3 sentidos e 3 propostas distintas. A primeira proposta, ele é um livro histórico. Ele trata de eventos e contextos históricos distintos com relação a Israel, com relação às nações e com relação até um contexto político a nível mundial, certo? Um outro contexto e um outro sentido de Daniel é concernente ao que podemos dizer da teologia bíblica canônica, que seria que ele propõe, ou ele defende, ou ele explana de uma forma até sistemática a soberania de Deus.
A soberania de Deus em sua intervenção histórica, tá? A soberania de Deus em sua intervenção histórica. E, em terceiro lugar, ele seria um livro escatológico por trazer profecias que se cumpriram e estão se cumprindo e haverão de se cumprir. Então, nesse quesito, se cumpriram, estão se cumprindo e haverão de se cumprir, ele tem um contexto de pano de fundo do Apocalipse. Mas não é um Apocalipse judaico, mas sim uma parte da apocalíptica judaica, ou a literatura que trata de acontecimentos caóticos, acontecimentos finais, acontecimentos derradeiros, dentro da ótica judaica. Também, ele é um livro que serve para uma compreensão mais elucidada, embora, como já até mencionei, não é um apocalipse, mas ele concede uma interpretação mais elucidada dos acontecimentos que se encontram no livro do Apocalipse, do capítulo 6 até ao capítulo, vamos colocar aqui, 19, tá? Que vão estar de encontro ao que nós vemos ocorrendo nos eventos que estão narrados, descritos, profetizados em Daniel 4 até Daniel 10, porque o 11 seria um intervalo histórico e escatológico, e aí entraríamos no 11, na Batalha do Armagedon também. Ele tem esse intervalo histórico e escatológico, e depois ele entra na Batalha do Armagedon, capítulo 11, e o capítulo 12 fecha o livro tratando de alguns eventos escatológicos concernente à ressurreição, a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, né, o estado intermediário da alma, faz ali uma pequena alusão, e depois o destino final dado a Daniel, quando ele termina o seu livro com essa epígrafe: tu, porém, vai até ao fim. Mas nós vamos dividir parte por parte e vamos trabalhar essa proposta de alguns eventos para irmos compreendendo melhor o que está sendo proposto. O que está sendo proposto. Iniciando com esta primeira parte e essa primeira imagem, que é do fruto do sonho, tá? Que tem Nabucodonosor. Eu vou colocar até um pouquinho mais para cá, para nós, porque fica um pouco ruim a questão só da minha câmera aqui, mas eu vou ver o que consigo fazer aqui. Bom, temos ali a cabeça de ouro. Deixa eu arredar aqui e depois eu volto. Temos ali a cabeça de ouro, tá? E temos também, justamente no capítulo 2 e o capítulo 7, que fazem um paralelismo, tá? Temos a cabeça de ouro na estátua, no sonho da estátua de Nabucodonosor, capítulo 2, e ela tem o mesmo sentido e significado aplicativo quando vamos para Daniel 7, da visão dos animais, do que o leão, certo? Então, nós vamos ver que
A cabeça de ouro, ela representa o Império Babilônico, que foi a grande potência que dominou a região da Palestina e era o império mais afamado do mundo do período de 605 a 539 a.C., tá? E também, claro, vai ter uma correlação e um paralelismo com a imagem do primeiro animal descrito em Daniel, capítulo 7, quando há aquela visão dos animais, certo? Que seria, neste caso, o leão alado, que possui asas, não é? Como está muito bem profetizado em Daniel, capítulo 7, aí eu vou abrir o texto aqui, para que possamos até ter uma maior elucidação do que está profetizado e descrito em Daniel 7, concernente a este animal, o leão, quando assim diz Daniel, capítulo 7, certo? Deixa eu buscar aqui o texto, já encontrei, e aqui está escrito. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Eu contemplei as suas asas arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto ereto sobre os pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Aqui a profecia, ela tem 3 sentidos importantes. Primeiro sentido da profecia de Daniel, capítulo 7, justamente quando se trata do que nós podemos tratar do que está abordado de paralelismo, nós vamos ver que o leão, ele é um império, nesse caso, o Império Babilônico. Segundo, quando fala as suas asas, certo? Elas são como asas, tá? De uma águia, ou seja, que tem força, imponência e que tem uma extensão que consegue alçar grandes voos. E aí, ele foi erguido da terra, ou seja, ele surgiu a partir de grandes conquistas terrenas, certo? E foi colocado ereto, ou seja, conseguiu um destaque, se levantou, se posicionou em destaque, e como também nós podemos ver, já agora na parte derradeira do versículo 4, quando diz assim, e como homem foi-lhe dado um coração de homem, ou seja, ele tinha um sentido humano, ele tinha paixões humanas, ele tinha desejos de prosperidade, domínio, de supremacia humana. A ótica de poderio humano estava totalmente sobre o domínio, o governo deste império, no caso, o Império Babilônico, tá? Então, era um império que possuía todo um sentido, todo um aspecto de poder e domínio. Porém, como ali nós vamos ver já no texto seguinte, o Império Medo-Persa, agora representado pelo urso, este urso vai se levantar, certo? E ele vem com 3 costelas na sua boca. E entre os seus dentes, o que quer dizer isso? Que ele devora muita carne, ou seja, ele venceu ao Império Babilônico, fruto de uma guerra, de uma conquista, de uma batalha em que ele empreendeu contra o Império Babilônico e trouxe uma grande derrota para a Babilônia, causando a morte de muitos
soldados. Por isso que na profecia está indicando que ele vem com carne, muitas com costelas, ou seja, ali tinha 3 costelas na sua boca, ou seja, tinha estrutura de carne na sua boca, indicando justamente a vitória sobre o exército babilônico e também, claro, uma vitória sanguinária onde houve morte de muitos soldados. Então, o peito de prata da imagem representa agora o Império Medo-Persa, que está sendo liderado e foi liderado por Ciro, isso em 539 a 331 a.C., tá? E o urso, que está ao paralelo deste império, lá no capítulo 7, está indicando, já no aspecto da vitória que tem sobre o império babilônico, no quesito de que trouxe 3 costelas, ou seja, trouxe o exército, trouxe os guerreiros na sua boca, demonstrando que foi uma batalha sanguinária aonde o Império Medo-Persa impôs sua força e derrotou ao exército babilônico, reduzindo-o a nada. Certo? Após o domínio, o poderio e a extensão de governo do Império Medo-Persa, aí nós vamos ter já a Grécia, o início da grande estratégia, do grande estrategista Alexandre, mas que não podemos desconsiderar a força da imponência do seu pai, Filipe, a qual impõe grandes batalhas e depois, quando é substituído por decorrência de morte por seu filho Alexandre vai propor, então, uma estratégia que se compreende com a helenização, quando ele vai conquistar todo o contexto da Palestina e das terras desse período a nível mundial, com a estratégia de aculturar as nações com a cultura grega, com o idioma grego e com a intelectualidade grega. Assim, ele coloca os homens sob o seu domínio, não utilizando-se utilizar de grandes armas, de grande potência de exército, mas sim com a sua estratégia, com a sua intelectualidade, com a sua visão de domínio através da cultura, língua e também, claro, a intelectualidade, o conhecimento, a filosofia. Então, o ventre de bronze, que representa justamente o império grego de Alexandre, que vai ter seu início em 331 a.C. e vai até 140 a.C., ele é comparado lá na profecia e na visão que Daniel tem em Daniel capítulo 7, já ao leopardo. E olha o que está dizendo aqui. Depois disto, já no versículo de número 6, Daniel 7:6, depois disto contemplei, e eis que um outro, como um leopardo, a qual tinha sobre suas costas 4 asas. Por quê? Porque o império foi dividido mais tarde, quando Alexandre morreu, o seu império foi dividido pelos seus 4 generais, ficando cada um dos seus generais com uma parte do império, tá? E 4 asas de uma ave. Então, o animal também tinha 4 cabeças e o domínio lhe foi concedido, ou seja, tinha 4 asas representando 4 partes do império que foram divididas pelos seus 4 cabeças, pelos 4 líderes ou pelos seus 4 generais de exército que
depois da morte de Alexandre, repartiram as partes do império entre eles, ficando cada um com uma parte distinta, tá? Então, o império grego, após a morte de Alexandre, é partido em 4 partes entre seus 4 generais, ficando cada general com uma parte distinta, certo? Após, nós vamos ver agora, dentro dessa sequência de domínios e de nações que estão sob o domínio, a entrada do Império Romano, que foi, na verdade, o império que maior domínio exerceu dentro de um contexto mundial. E ele vai representar, na imagem do sonho de Daniel, capítulo 2, o sonho de Nabucodonosor, ele vai representar justamente as 2 pernas de ferro, tá? Da estátua, representando justamente essa parte aqui, o Império Romano, que era, vamos dizer assim, a fundamentação da estátua. Por quê? Porque foi o império mais forte e de maior extensão de tempo, iniciando justamente no seu período em 146 a.C. e indo até 476 depois de Cristo, no início já da Idade Média baixa, porque temos a Idade Média baixa e temos a Idade Média alta. Então, você vê a extensão deste império, tá? Por isso que até muitos especuladores que erradamente ou erroneamente apontam o Império Romano como um protótipo do Império do Anticristo, mas que não tem nada a ver isso, escatologicamente, tá? Não podemos pontuar dessas formas e até indicar que de lá de Roma que vem o Anticristo. Não, não. O Anticristo vai vir do próprio Oriente, certo? Então, o que podemos indicar é que justamente ele é um império assim afamado pela dimensão de tempo e estrutura que ele possuiu, de poder até econômico, certo? No aspecto até de economia que teve esse império a nível mundial, tá? E aí, aqui no texto de Daniel, capítulo 7, vai dizer o quê? Depois disto, eu vi nas visões noturnas e contemplei um 4º animal, certo? E aí é que eu quero colocar com bastante distinção. Apavorante e terrível, extremamente forte e diferente dos outros ou dos demais. Tinha ele grandes dentes de ferro, ele devorava e quebrava em pedaços e esmagava o resto com seus pés, e era diferente de todos os animais que estavam perante ele. Ele tinha 10 chifres. O que quer dizer isso? Aqui tem 3 sentidos esta profecia do Daniel 7:7. Primeiro, este império, certo? Ele dominou, teve uma extensão muito grande de domínio, foi um império que ele veio com muita força sobre todos os seus adversários, foi um império que conquistou o apoio também de várias nações que deram suporte, e aí entra-se uma comparação, um paralelo já com o império que vem a seguir, e por isso que, quando entramos na última parte, vai dizer que e eis que ele esmagava o resto com seus pés, e era diferente de todos os animais
que estavam perante ele, e ele tinha 10 chifres. Esta parte aqui, a parte D, e ele tinha 10 chifres, já é um adendo dessa particularidade distinta deste animal, que vai de encontro com o império do anticristo, que está fechando o versículo 8. Mas não quer dizer que ele que podemos interpretar, o que temos que interpretar de uma forma literal, dizendo que o anticristo vem de Roma. Entendamos aqui o porquê que está indicando que esse aspecto. Por 5 características. Primeiro, que o império do anticristo, assim como o império de Roma, ele dominará as nações, como o império de Roma dominou. Ele dominará a economia, como o império de Roma dominou. Ele dominará os exércitos, como o império de Roma dominou. Ele terá uma confederação de nações, e aí, por isso, 10 reinos que darão um suporte bélico e administrativo e até econômico para esse império, e ele exercerá um poder religioso, certo? Aí vem a questão também que entramos de encontro com o falso profeta, que será o líder religioso deste império, preparando o caminho para o posse e o domínio do anticristo. E aí, no versículo 8, e agora eu vou baixar um pouco mais o slide, ou melhor, levantar, para você poder ver. E aí, no versículo 8, tá? Nós entramos com o seguinte texto. E eu considerei os chifres, e eis que surgiu entre eles um outro pequeno chifre, perante o qual havia 3 dos primeiros chifres removidos pelas raízes, e eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca falando grandes coisas. E ainda vamos ao versículo 9. E eu observei até que os tronos foram aí vamos até aqui mesmo, tá? O que quer dizer o versículo 8? O versículo 8 já nos vai de encontro a uma caracterização distinta do anticristo, com algumas características peculiares da visão de Daniel. Primeiro, chifre pequeno. Aí, o animal tinha 10 chifres e uma ponta pequena, o chifre pequeno, que estava com olhos, não é? E também com uma boca que proferia palavras de profanação a Deus, tá? Então, quer dizer o quê? Esse é o anticristo. O ponta pequena, o chifre pequeno, que na visão de Daniel, capítulo 7, versículo 8, ele lidera sobre os 10 reinos, ele exerce domínio sobre todos, e ele profere palavras de profanação contra Deus e contra os judeus. Por quê? Porque ele está procurando, e ele procura atrair para si a adoração, e ser um ser adorado, e ter ele como centro da adoração de todos os povos. O Deus, na verdade, a qual ele requer que os outros todos os povos venham o adorar, ou venham se render perante sua magnificência, o poder, sua falsa magnificência, seu falso poder, e também
a sua falsa imagem. Agora, isso não quer dizer, e aí eu vou parar aqui, vou acender a luz aqui para ficar mais claro, e vou parar aqui para deixar algo muito claro aqui. Isso não quer dizer, certo, que, baseado nesse texto, nós venhamos a ter subsídio, fundamentação, para apontar que o anticristo é o Papa, ou que o anticristo vem de Roma, ou que o anticristo ele tem todo um contexto relacionado com Roma e que vem da Igreja Católica e que ou que o Papa pode ser o falso profeta. Não podemos fazer essas relações. Por que não podemos? Primeiro, que não é dado a nós e não é declarado de uma forma bem estrita que seria ele de Roma e ele também sendo oriundo da religião, de uma religião distinta, no caso o catolicismo, porque ele vai ter sua própria religião, então não pode dizer que é o catolicismo. Segundo, ele tem todos os indícios para vir do próprio Oriente. Por isso que ele vai confundir aos judeus. E os judeus vão pensar que ele até é da própria linhagem deles. E vão atribuir ele como se fosse um Messias. Tá? Terceiro, não é dado a nós, por textos bíblicos nenhum, saber a sua origem, nome no sentido se é de pessoal, ou se é um sistema, ou se é um homem, ou se ele tem um aspecto de físico, qual é o seu aspecto físico. Então, não existe uma evidência que possamos construir imagineticamente, ou a questão visual, a questão física, a questão também de origem, certo? E até de idade. Como alguns vão dizer, mas então ele já está no meio de nós, porque a Bíblia diz que terão muitos anticristos. E aí tem uma distinção que é relacionado com a epístola de João, quando João, lá na sua primeira epístola, fala anticristos, que já estão no meio de nós. Anticristos, espírito do anticristo e anticristo são distintos. Anticristos são todos aqueles que se opõem a Cristo, que são, na verdade, aqueles que estão motivando e que influenciam a multidões contra Cristo por serem ateus professos, céticos professos, e que exercem uma influência propagando o ateísmo. Segundo, quando fala-se espírito do anticristo, já seria relacionado à apostasia, à profanação, à imoralidade, à iniquidade. E, terceiro, anticristo, aí sim, a pessoa, o ser, não vou colocar a pessoa, o ser do anticristo, aquele que irá exercer o seu domínio, o governo mundial, na segunda parte da tribulação, que é denominada de grande tribulação. O período da assolação, segundo o profeta Daniel, como está registrado em Daniel 10, certo? E também uma parte do 11. Então, é isso que precisa ficar muito claro, muito evidente
para que não surja nenhuma dúvida. Eu não vou entrar ainda hoje em Daniel 8, eu vou me deter mais em Daniel 7. Ainda Daniel 7, temos ainda, também na visão lá, de Daniel 2 e Daniel 7, nós vamos ter, dentro dessa visão, a pedra da esquina, a pedra que sai da rocha e fere a estátua nos pés, que também, na visão de Daniel 7, já é aquele que é indicado como ancião de dias. Então, na visão de Daniel 2, a pedrinha que sai da rocha, tá? É justamente o governo de Cristo, o reino de Cristo, né? Que vem e fere a estátua nos seus pés, derrotando a todo o poderio das nações e solidificando como império de paz e o império eterno. O império, não seria império, o reino eterno, o reino de paz e o reino eterno. E aí, fazendo uma relação agora, já com o milênio. Quando, então, aqui nós comparamos os 10 dedos que dão suporte para o império, no caso, com os 10 reis que darão suporte para o anticristo na batalha do Armagedon, que Cristo desce com seu séquito e com a igreja, derrota ao anticristo, ao falso profeta e ao anticristo, e o lança no lago de fogo ardente. Então, aqui nós temos também uma relação, Daniel 2, com a batalha do Armagedon. Como também a batalha do Armagedon está descrita, relatada em Daniel 11 e Joel capítulo 2. Mas nós andaremos ainda a estudar com detalhes mais visíveis, palpáveis, a batalha do Armagedon. Aí vamos agora para Daniel capítulo 7, versículo 9. E eu observei até que os tronos foram postos, e o ancião de dias sentou-se, cujas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo, sua cabeça como puro lã. O seu trono era como a chama ardente, e as suas rodas como fogo abrasador. Aqui já é uma visão do trono branco, do juízo final, o mesmo que João está vendo lá em Apocalipse 20, Daniel vê agora com outros sentidos dentro da sua visão, mas também é o mesmo sentido de juízo final, de trono branco. Tá? Claro que não tem a mesma, vamos dizer assim, narrativa e descrição utilizada por João, mas dentro da narrativa e descrição de Daniel e do contexto profético de Daniel, é o trono branco, juízo final. E aí nós vamos ainda um pouco mais à frente, descrevendo agora a justiça e o poder e o domínio e o momento, vamos dizer assim, abrasador de juízo e justiça que exercerá o Senhor nesse momento, assentado neste trono, que está suspenso nos ares. E aí o versículo 10 fala que um córrego flamejante fluía e surgia diante dele, que é justamente indicando poder e justiça do trono branco. Milhares de milhares ministravam a ele.
ou seja, a adoração prestada a ele pela igreja, a adoração prestada a ele pelo seu séquito, e o julgamento estava pronto e os livros foram abertos, indicando também que a igreja, nesse período do juízo final, atuará como testemunhas, como ocorre no juízo, um juízo que há uma bancada de testemunhas que auxiliam na decisão. Ali não é que a igreja auxiliará na decisão, mas participará como assistente do supremo juiz e eterno juiz, o justo juiz Cristo ressurreto. Certo? E aí, no versículo 11, novamente volta a indicar o anticristo, não é? Então contemplei, por causa da voz de grandes palavras que o chifre falava, contemplei até que o animal foi morto e seu corpo destruído e dado a chama ardente. Aqui já a indicação da batalha final e do momento final, do ápice final da batalha do Armagedão, quando o anticristo é vencido. Por quem? Por Cristo, no momento em que ele derrota ao império do anticristo. Mas nós vamos estudar com maior detalhe a batalha do Armagedon. Portanto, essa é uma parte introdutória das profecias do profeta Daniel, que hoje ficamos somente em Daniel 2 e Daniel 7. No próxima aula, que não vai ser agora, dia 23, vamos para a homilética. Na próxima aula, no caso de dia 30, nós já vamos para Daniel capítulo 8. Qualquer dúvida que você tiver, vamos conversar através de áudio, já que você não pode estar participando de uma aula ao vivo por causa da questão do seu serviço. Vamos conversando via áudio e retirando as dúvidas que você teve ou que tem concernente à aula que foi lecionada, ministrada hoje. Certo? Qualquer dúvida da aula de hoje, envie o áudio, vamos tirando essas dúvidas, remendo essas dúvidas durante essa semana, e semana que vem, dia 23, aí nós entramos com a aula de homilética. E aí, dia 30, nós voltamos com a escatologia tratando Daniel 8. E também entrando já em Daniel 9, as 70 semanas de Daniel. Ok? Muito obrigado, então, e essa foi a nossa aula de hoje.